Boa noite, a paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos aprender no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, sobre o profeta Eliseu. A palavra diz assim que um dos discípulos do profeta Eliseu vem até o profeta e diz assim: nós crescemos e nós precisamos de uma casa maior. Ou seja, nós precisamos de uma estrutura maior porque nós crescemos. A primeira coisa que eu vejo aqui é que todo crescimento precisa de estrutura. Não se pode crescer se não tiver uma estrutura para suportar o crescimento. Eu deixo algo para você já de início. Talvez você precise de estrutura para poder crescer. Muitas vezes muitas pessoas buscam o crescimento, mas deixam de buscar a estrutura para suportar o crescimento. Não adianta crescer sem estrutura, porque se você cresce sem estrutura, a base uma hora cai. Tem muitas pessoas querendo crescer, mas não querem aprender. Tem muitas pessoas querendo se desenvolver, mas não querem passar o processo de amadurecimento. Primeira coisa que eu deixo para você nessa noite: você precisa de estrutura para o seu crescimento. Deus quer fazer você crescer, mas antes de você crescer, Ele também precisa preparar a estrutura para suportar o seu crescimento. A palavra diz que o discípulo do profeta fala assim: nós crescemos e nós precisamos de uma estrutura maior, o ambiente maior. Quando eles começaram, a estrutura que eles tinham até dava. É mais ou menos assim, quando eu e você nós começamos em um projeto diante de Deus, a estrutura naquele momento até dá. Por quê? Porque nós estamos no começo. Só que todo começo depois vem o desenvolvimento e o crescimento durante o passar do tempo. E o tempo passou, eles amadureceram e eles cresceram. Só que chega um momento que a estrutura não comporta mais o amadurecimento e o crescimento dos discípulos, dos profetas. E talvez você esteja assim também biblicamente diante de Deus. Quando você começou, aquele alimento, aquele arroz com feijão até dava para você suportar o crescimento. Só que conforme você foi crescendo e amadurecendo com Deus, você precisa de um suporte. Você precisa de uma estrutura maior para comportar o seu crescimento. Deus está te dizendo para você: eu quero te amadurecer, mas você precisa de uma estrutura para suportar o crescimento que eu quero te dar. A palavra diz assim que Eliseu falou assim, que um dos discípulos falou assim: nós precisamos crescer, nós precisamos de uma estrutura maior. E Eliseu falou assim: então vamos fazer uma estrutura maior. E a palavra diz assim que os discípulos dos profetas todos juntos carregavam cada um a sua madeira, cada um ajudava diante da sua força, diante do que eles aguentavam carregar. E aqui eu paro para entender algo também. Segunda coisa para você na noite de hoje: você não vai crescer sozinho. Você não vai adquirir estrutura sozinho. Você precisa de ajuda para poder crescer, para poder amadurecer, para poder se desenvolver. A palavra diz que todos trabalhavam juntos, ou seja, existia união, existia unidade. O povo de Deus, para poder crescer e para poder ter estrutura, eles precisam de união, unidade. Um precisa perdoar o erro do outro para poder conviver junto, convivência junto. Talvez hoje você está de birra com algum irmão ou de intriga com algum irmão. Peça perdão para que vocês possam crescer junto. A palavra diz que cada um carregava um peso, uma madeira, ou seja, cada um tem uma força. Cada um tem uma medida que pode suportar, que pode carregar. Cada um vai ajudar de uma forma. Uns ajudam de uma forma, você que é mais forte ajuda de outra forma, aquele que carrega um pouquinho menos ajuda de outra forma, mas cada um vai carregar o peso de desenvolver a estrutura para que eles possam todos suportar o crescimento que Deus quer na vida deles. Deus está levantando pessoas do seu lado para poder te ajudar a crescer. Deus está levantando do seu lado pessoas que vão te ajudar a carregar, não apenas pessoas que vão deixar você fazer sozinho, mas pessoas que vão te ajudar, vão ajudar você nesse trabalho, nessa obra, para poder todos crescerem juntos. Não existe crescer sozinho. A
palavra diz assim que todos estavam carregando cada um peso, só que teve um, sempre tem um, que ele estava com a ferramenta, ou seja, Deus proporcionou cada um uma ferramenta, só que a palavra descreve que este que estava com a ferramenta, ele estava com a ferramenta emprestada, ou seja, o que ele tinha, que ele estava trabalhando não era dele, ele pegou de outra pessoa. E quando eu pego a ferramenta de outra pessoa para trabalhar, eu não tenho tanta habilidade para poder cortar, para poder trabalhar, quanto se fosse com uma que fosse apenas minha. Ou seja, não adianta eu trabalhar com a ferramenta do meu irmão se eu preciso trabalhar com a minha ferramenta. E talvez você esteja hoje querendo usar a ferramenta do seu irmão. Você quer pregar que nem o seu irmão, você quer orar que nem o seu irmão, você quer cantar que nem o seu irmão. Deus, ele te capacitou de uma forma. Não queira ser o seu irmão, você não é o seu irmão. Use as ferramentas que Deus colocou na sua mão. Para de querer usar a ferramenta ou copiar aquilo que o seu irmão está fazendo. Deus te deu uma identidade. Você é único diante de Deus. Chega de invejar a ferramenta do seu irmão, porque na mão do seu irmão ela trabalha bem, mas quando você pega para trabalhar com a ferramenta do seu irmão, ela não é tão boa assim. Por quê? Porque Deus não deu a ferramenta para você, Deus deu a ferramenta para o seu irmão. Deus quer te capacitar com as suas próprias ferramentas, para que você venha crescer, para que você venha trabalhar com as suas próprias forças. Ore mais diante de Deus. Você vai ter revelações que ninguém nunca teve. Você vai orar de maneira que ninguém nunca orou. Deus vai revelar a você segredos que talvez não revelou a muitos. Ou seja, Deus quer uma intimidade com você na ferramenta que Ele entrega nas suas mãos. E naquele momento, por ele estar usando uma ferramenta do irmão, ele não soube usar. E a Bíblia diz assim que a ferramenta caiu. Ou seja, a obra que ele estava fazendo parou. Por quê? Porque por falta de habilidade, por falta de sabedoria, a ferramenta caiu dentro das águas. E não apenas caiu, ela afundou. E quando nos fala de afundar, nos fala com dificuldade para poder encontrar. Quem pode agora recuperar essa ferramenta? Como vou recuperar a ferramenta que faz parte do trabalho, da obra que eu estou fazendo diante de Deus? A palavra diz que eles vão até o profeta. E quando eles chegam no profeta, eles falam assim: olha, a ferramenta caiu. Só que o profeta já tem tanta maturidade com Deus que ele vai dizer assim: onde caiu? O profeta vai usar agora a sua unção profética diante de Deus, a sua fé diante de Deus, para dizer assim: onde caiu? A pergunta para você hoje é: onde caiu a sua ferramenta? Qual foi o ambiente que você deixou cair? Que você não conseguiu segurar? Você até louvava, você até pregava, você até era usado por Deus, mas teve um momento da obra, teve um momento do trabalho que talvez você se machucou, talvez você se feriu e sem querer você deixou a ferramenta sua cair e a do seu irmão. Ou seja, não é apenas uma que está faltando, são duas ferramentas. É a ferramenta que aquele homem estava trabalhando, mas também é a ferramenta do irmão que ele deixou cair dentro do rio. A ferramenta afundou. Aí o profeta vem e fala assim: onde caiu? Ou seja, Deus vai levantar alguém para levantar outro alguém de novo. Deus vai levantar pessoas para te ajudar a voltar a sentir a presença dele de novo, a manusear essa ferramenta de novo. Talvez você parou de cantar, talvez você parou de sentir a presença, talvez você parou de ter revelações bíblicas para pregar. Por quê? Porque você deixou cair, você deixou de lado, você não suportou o peso da obra, você tomou decisões erradas, em cima da sabedoria que o mundo talvez te oferece, não aquela que Deus te deu. E o profeta pegou um pedaço de madeira e ele jogou no local onde o machado caiu, ou seja, ele soube exatamente o lugar que caiu para poder a ferramenta voltar para as mãos dele. Deus está dizendo para você hoje: Deus vai levantar alguém que te ajude a levantar-se de novo, as ferramentas colocar na sua mão. A ferramenta vai voltar para a sua mão. Essa é a palavra que eu deixo para vocês nessa noite. Curte o vídeo, compartilha. Quero que Deus possa alcançar outras pessoas que estão feridas, outras pessoas que deixaram as ferramentas cair, outras pessoas que estão caídas, para que elas possam se levantar de novo e voltar para a obra.
porque quando alguém para a obra, o peso vai para o outro irmão, ou seja, fica um peso maior do que ele pode suportar, ele pode se ferir e parar também. Cada um tem que fazer a sua parte. Que Deus possa te abençoar e te derramar novamente as bênçãos das ferramentas do céu nas suas mãos. Deus te abençoe.